Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu quero fazer uma oração antes de iniciar, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigada, meu Deus. Mais um culto, Pai, mais um culto desses, um ano, Pai. Já se completaram um ano que estamos aqui em culto online, Pai, e podemos dizer com certeza, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigada, meu Deus, obrigada por esses cultos, por tudo que esse culto tem feito na vida daqueles que têm ouvido e têm compartilhado da Tua palavra, meu Deus. Eu quero, Pai, nesse momento que eu diminua, para que o Senhor possa crescer e possa me usar como nós cantamos agora, Pai. E a Sua palavra atinge o coração daqueles que vão ouvir, meu Deus. É assim que eu oro ao Senhor, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu fui convidada para ministrar a palavra, né, pelo Fúvio, eu fiquei pensando no que eu podia fazer, orando, né, assim, pedindo a Deus orientação, e me veio essa palavra aqui. Está lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. E diz assim: Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É somente esse versículo aqui do primeiro Josué. E, na verdade, ser forte e corajoso, né? Foi isso que Josué teve que fazer, porque a história nos diz aqui na Bíblia, assim, que Moisés havia morrido, e então seu auxiliador, né, Josué, ficou de seguir aquilo que, continuar o caminho que Moisés havia iniciado, né? Então, de repente, Josué se viu naquela situação em estar substituindo, né, e guiando o povo israelita para entrar na terra prometida. Então, na verdade, era um grande desafio para ele, né, guiar aquele povo todo, né, e ainda por cima, de uma certa forma, estar substituindo Moisés, né, Moisés que era foi simplesmente o maior profeta de Israel. Ele foi amigo de Deus, ele conversou com Deus face a face, e Josué sabia de tudo isso. Ele havia presenciado os sinais, as maravilhas que Deus havia feito através da vida de Moisés. Então, era um grande desafio na vida dele, né? E, mediante esse desafio, né, eu fico pensando, né, como é que Josué se sentiu, né, tendo que fazer tudo isso, né? E ele deve ter ficado apreensivo, ele deve ter ficado nervoso, pensativo, né? E antes de Moisés morrer, ele havia abençoado também Josué, né? Para que ele tivesse sabedoria para guiar o povo e que o povo ouvisse tudo aquilo que ele fosse dar prosseguimento após a partida de Moisés. E aí o que acontece com ele, né? Deus vem e fala que ele havia de fazer e continuar o caminho que Moisés havia iniciado. Mas Deus dá essa missão para ele. E ele fala para Josué: seja forte e corajoso. Na verdade, Deus fala isso 3 vezes para Josué. Nesse capítulo 1, do versículo 1 ao 9, depois os irmãos podem estar acompanhando em casa, né, lendo a sua Bíblia. E a primeira vez que Deus fala para ele, seja forte e corajoso, Deus dá, na verdade, Deus dá um suporte para ele, né? Ele fala assim, seja forte e corajoso, porque eu estarei com você, não te deixarei e não te abandonarei. Então, na verdade, Deus está dando uma garantia para Josué. Seja forte e corajoso, mas eu não te abandonarei e eu estarei com você. Aí Deus fala novamente com Josué. Na segunda vez ele fala também, Josué, seja forte e corajoso. Não se aparte de você a lei de Moisés. Medite nela de dia e de noite. Não desvie o seu caminho nem para a direita e nem para a esquerda, porque só assim você vai ser bem-sucedido por onde você for. E não cesse de falar do livro da lei, falando sempre do livro da lei.
e o seu caminho vai ser abençoado. Quando Deus fala com ele a segunda vez, na verdade, Deus está dando uma orientação. A primeira vez, Deus dá uma garantia. Na segunda vez, Deus dá uma orientação para que Moisés continuasse seguindo, para que Josué continuasse seguindo os caminhos de Moisés. Na terceira vez, Deus também fala, seja forte e corajoso. Mas Deus, na terceira vez, ele fala com Josué dando uma ordem. Ele fala, seja forte e corajoso. Não tenha medo, não se assuste, não fique apreensível, porque eu estarei com você por onde andares. Então, Deus, na verdade, quando ele fala 3 vezes, né, a Josué, seja forte e corajoso, teve toda uma sequência daquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele fez. Né? Se a gente continuar lendo o livro de Josué, nós vamos ver tudo que o Josué fez perante o Senhor, a obediência dele e tudo que ele tem feito. E quando eu vi essas palavras, né, seja forte e corajoso, é uma palavra muito, uma palavra assim que me levou à reflexão, porque tudo que nós temos vivido, né, nós estamos diante de uma pandemia, vivendo uma situação nunca vista, né, nós nunca passamos por isso, estarmos há 1 ano, né, 1 ano de culto online, glória a Deus. Segunda-feira fez 1 ano que nós estamos em intercessão e glória a Deus por isso. Mas nós tínhamos um ritmo, nós tínhamos toda uma sequência da nossa vida e, na verdade, isso de uma certa forma nos foi tirado. E muitas pessoas reclamam, né, e não tem como, né, não falar. Nós vemos as pessoas apreensivas, as pessoas preocupadas, as pessoas, por não ter achar que tem o domínio, né, de tudo que acontece, elas estarem vivendo essa turbulência toda. Tem se falado muito em saúde emocional, e é verdade. As pessoas estão desenvolvendo doenças psicossomáticas, né, depressão, toque, tudo aquilo que nos faz mal. E quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, Deus sabia de tudo que Josué havia de passar. Porque não é, seja forte e corajoso, porque vai ser tudo muito bom quando os israelitas entrarem em Canaã, o povo não vai mais reclamar. Lógico que não. Deus sabia de tudo isso e Josué também sabia. E quando nós entramos nessa posição de estarmos reclamando, de estarmos apreensivos, de estarmos com medo, é onde o inimigo entra. E o inimigo entra e usa isso contra nós, né? É fato que ele faz isso contra nós. E tudo isso vai nos levando a um quadro de depressão, de transtornos, todos esses transtornos que têm aparecido ultimamente, né, na vida das pessoas, de nós, né? Nós vemos isso até no meio da igreja, porque muitos desanimaram, muitos ficaram pelo caminho, né? E qual é a razão de tudo isso? É a pandemia? É o desemprego, né? Que mais? Doenças. Tudo isso já havia acontecido antes, né, conosco, mas a pandemia realmente, ela veio, nós sabemos que tudo o que acontece é permissão de Deus. E se Deus permitiu que nós passássemos por isso, ele tem um propósito para todas essas coisas. E às vezes a gente pode até pensar, né? Tá, mas ele era Josué, ele era auxiliar de Deus, ele andou com Moisés, e nós? Eu não andei com Moisés, eu não sou Josué, eu simplesmente li a história e eu creio em tudo que está escrito aqui, mas está difícil mesmo. E quem disse que foi fácil para Josué? Quem disse que foi fácil para Moisés? Nós sabemos da história, o quanto ele sofreu com esse povo, o povo caminhou 40 anos no deserto, né? Então, não foi fácil, né? Como não tem sido para nós também. Mas quando a gente pensa naquilo que Josué estava passando, e se nós nos compararmos de uma certa forma com Josué, nós temos que nos lembrar sempre que também somos filhos de Deus. Aquilo que Josué passou, que nós estamos passando, porque ninguém está imune a nada do que tem acontecido. A pandemia tem nos atingido em todos os setores da nossa vida. Mas, o que nós vamos fazer?
mediante a todas essas coisas que têm acontecido. Nós vamos sentar, nós vamos chorar, vamos nos lamentar, ficar chorando, porque aumentou muito, na verdade, o nível de estresse das pessoas em todos os setores da vida, mas nós temos que lembrar daquilo que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Isso é fácil? Não, não é fácil, né? E quando Josué falou tudo isso, né? Todas essas 3 vezes para Deus falou para Josué essas 3 vezes: seja forte e corajoso. Deus sabia. Deus primeiro ele deu a garantia que ele estaria junto. Na segunda vez ele deu orientação e na terceira vez ele comprovou que ele ia estar com Josué, assim como ele está conosco também. Quando eu penso que todas essas coisas estão acontecendo, né? Permissão de Deus, tantas coisas ruins, né? Porque nós geralmente, quando passamos por problemas ou dificuldades, nós focamos demais no problema, nós focamos demais na dificuldade, então a gente não consegue ver solução, a gente não consegue ver saída. E a palavra de hoje é para sermos fortes e corajosos. Sim, se teve saída para Josué, isso foi só uma história verídica da Bíblia, sim. Isso foi um fato que aconteceu com Josué. E como aconteceu com ele, acontece conosco, de formas diferentes. Todos nós temos passado por problemas, por situações que nos causam dor, que não nos tiram a paz, que elevam o nosso nível de estresse, mas nós não podemos desanimar. Semana passada foi falado que a fornalha aumentaria 7 vezes. No domingo, para sermos luz. E hoje, seja forte e corajoso. Como Josué conseguiu ser forte e corajoso? Como que eu faço para ser igual a Josué? Seguir o caminho dele, ser forte e corajoso? A resposta é que nós temos que permanecer com Deus, com Cristo. Josué foi obediente. Tudo aquilo que Deus ordenou a ele. As 3 primeiras vezes que Deus falou para ele, seja forte e corajoso, ele obedeceu. Mas, acima de tudo, ele permaneceu com Deus. Ele sabia que não teria outra forma de tudo melhorar, das coisas darem certo, dele levar um povo para a terra prometida, se ele não permanecesse com Deus. Nós temos que permanecer com Deus, sim. Hoje é um ano, né, de culto online. Esse culto acontece online porque existem irmãos comprometidos e que permanecem com Deus. Além de serem obedientes, eles permanecem com Deus. Um ano que estamos em intercessão porque existem irmãos que também permanecem com Deus e têm obedecido a palavra de Deus. Não tem como ser diferente. Quando nós pensamos numa pandemia, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer mesmo. Mas nós temos, o que podemos fazer é tomarmos uma posição de estarmos permanentemente com Deus. Permanecer, estar diante de Deus, apresentando as nossas súplicas, as orações. E eu posso garantir para vocês, faz um ano eu participo do grupo de intercessão, e isso realmente é o que deu suporte para a minha vida, para passar pelo que a gente tem passado, que é essa pandemia. Assim como o culto, aqui na quarta-feira, os cultos ao domingo também, e as outras palavras que a gente tem buscado, porque graças a esse esforço que tem sido feito, de estarmos juntos, unidos e permanecendo, assim como Josué, as coisas podem até não ter sido melhorado da forma que eu queria, mas eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente, ver que tudo aquilo que tem acontecido é porque Deus permite, mas Deus está no controle, Deus não me abandonou. Quando nós focamos nas dificuldades, em as coisas ruins que a pandemia trouxe para cada um de nós, muitos perderam entes queridos, estão afastados dos seus familiares, mas pense no que de bom aconteceu. O povo, com Josué, os israelitas, entraram em Canaã, na terra prometida.
Eu tenho testemunho para contar de coisas boas que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. E assim como cada um de nós aqui tem também. Nós passamos esses momentos, né? Um ano foi, muitos de nós choramos, nós abrimos o nosso coração, ouvindo o culto, ouvindo a palavra, ou na intercessão. E Deus espera isso de nós, que nós realmente estejamos na presença dele, que a gente rasgue o nosso coração, ele sabe. Não tem como nós mentirmos ou tentarmos enganar a Deus, não tem como. Deus sabe de todas as coisas. E quando eu li isso, seja forte e corajoso todo dia, irmãos. Todo dia eu tenho que levantar e eu tenho que ser forte e corajosa. Todos os dias. Assim como vocês. Todo mundo tem os seus desafios, tem as suas metas, trabalham, não importa. Temos que ser fortes e corajosos, sim. A Bíblia também fala 365 vezes: não temas. Não temas. Tem pandemia, não tem vacina, tem gente morrendo, não temas. Seja forte e corajoso. Não temas. É um não temas para cada um dia do ano. Isso é a garantia que a palavra de Deus nos dá. Josué, na verdade, ele teve que ser forte e corajoso. E ele teve que não temer também. Ele já havia passado por tanta coisa antes disso, quando ele era auxiliar de Moisés. Mas ele foi fiel. Ele permaneceu com Deus. Isso fez toda a diferença na vida dele. Jesus falou que nós teríamos aflição, mas para nós termos bom ânimo. E bom ânimo significa ser forte e corajoso. Todos os dias, todas as horas nós vamos estar fortes e corajosos? Não. Quando nós não estivermos fortes e corajosos, como Deus falou para Josué, nós temos que permanecer com Deus. Uma coisa está ligada à outra. Temos que permanecer sim com o Senhor. Nós temos ouvido rumores, né, como a Bíblia fala, tantas coisas ruins. Não temas, seja forte e corajoso. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Tem um ditado popular: o mal não dura para sempre, não dura mesmo. E Paulo nos diz: essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória na nossa vida. Eu creio. Eu creio. Eu creio mesmo, irmãos. E é o que tem nos mantido em pé. É o que tem nos fortalecido. Ser forte, ser corajoso, não temer, saber que Deus tem o controle nas mãos dele. E se for da vontade dele, também nós dissemos sempre, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. E é assim mesmo. Quando Deus manda, até o diabo obedece mesmo. Ele tem o controle de tudo. Então, essa pandemia trouxe coisas ruins para todos nós. Mas temos que permanecer. Ser forte, ser corajoso. Tem dia que eu não sou forte, que eu não sou corajosa? Amém. Mas eu permaneço com Deus. Tem dia que eu estou triste, eu estou abatida? Amém. Eu permaneço com Deus. Eu tenho que permanecer com o Senhor. Se existe alguma coisa diferente disso, eu não sei. Eu não sei o que disse de diferente disso. Mas eu sei que se eu permanecer, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser do jeito que Deus quer, do jeito que Deus tem feito na minha vida e na vida dos irmãos também. E ser forte e corajoso é a palavra para nós hoje. Sermos fortes e corajosos. O nosso desafio, qual é? É a pandemia? Seja forte e corajoso. É o desemprego? Seja forte e corajoso. É a perda de um ente querido? Seja forte e corajoso. São as doenças? Seja forte e corajoso. Seja o que for. Seja forte e corajoso. E permaneça com o Senhor. Não existe o que nós possamos fazer para diminuir ou amenizar algo que tenha acontecido de tão ruim nas nossas vidas, como perdas, né? Como situações que nos levam a ficar tristes, sim. E isso vai ter sempre.
Se não houvesse a pandemia, nós estaríamos passando por aflições. Mas temos que lembrar sempre de ser fortes e corajosos e permanecer. Em João 15, no versículo 5, Jesus fala, eu vou até ler aqui para vocês, só um minutinho. Jesus fala sobre permanecer. E a palavra de Deus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E aqui Jesus está falando para nós permanecermos com ele. Às vezes a gente valoriza demais a nossa dor, nós valorizamos demais as coisas ruins, e quando nós damos importância para tudo isso, nós ficamos perdidos, desorientados, cegos, e isso causa em nós aquela sensação de coitadinho, e isso não agrada a Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Como que nós seremos diminuídos a esse ponto? E tudo que vem de ruim para nos desanimar, nós sabemos que não vem de Deus, mas nós sabemos que temos que permanecer. Jesus disse também, ele venceu o mundo, e nós vamos vencer também. Com pandemia, sem pandemia, com endemia, com doenças, com o que for. Nós vamos vencer, mas temos que permanecer. Permanecer sendo forte e corajoso. Sermos fortes e corajosos, não importa o que aconteça. E é muito bom quando a gente pode compartilhar com os irmãos. Nós achamos que o nosso problema sempre é maior, que a nossa dor sempre é maior. Então, se coloque na posição de estar ajudando. Todos nós precisamos de ajuda, de um ombro amigo. E quando a gente se dispõe a fazer e ajudar os outros, nós começamos a ver que o nosso problema não é nada em relação àquilo que o meu irmão está passando. E é isso que Deus quer de nós. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, e nós temos que dar fruto. E como que vai ser esse fruto? O fruto tem que ser semelhante à sua árvore, à sua raiz. Tem que ser fiel. Sim. E aquilo que nós aprendemos, nós temos que passar. E nós temos que ajudar e socorrer os nossos irmãos. Nós sabemos, isso tem sido algo valioso. Realmente valioso demais. Nós vemos que essa situação toda afetou, como eu já disse, né? Até a nossa igreja não, todas as igrejas, na verdade, têm sofrido baixas, têm sofrido perdas, mas o segredo é permanecer, ser forte e corajoso. Eu sou professora, para quem não sabe, e esses dias atrás, eu conversando com a minha diretora, ela teve um descolamento de retina. E o que foi dito para ela que ela perderia a visão. E ela tem uma filhinha de 1 ano. Foi, assim, algo que pegou todo mundo de surpresa, né, na escola. E ela não é evangélica, ela é católica, mas ela é praticante. E aí eu fui conversar com ela, né, e eu falei para ela, posso pôr seu nome na intercessão? Isso foi o ano passado. Ela falou, eu agradeço, toda a oração é bem-vinda e tal. No ano passado, esse ano nós tivemos um pouco de contato presencial na escola, e ela voltou, e eu estava falando para ela, graças a Deus, ela não perdeu a vista, né? Ela está se recuperando a visão. Ela falou, eu creio que foi um milagre, eu agradeço as orações, né? Eu falei, amém, eu vou falar com o pessoal da intercessão, né, que a gente publica, né? Aí eu falei para ela, então, 1 ano que a gente está em intercessão, ela falou assim, 1 ano? Falei, 1 ano. Mas como, todos os dias? Falei, todos os dias. Se eu não posso entrar ou alguma coisa, vai ter sempre alguém orando. 1 ano. 1 ano orando, ela falou assim, meu Deus, que algo fantástico, Deus é maravilhoso. Falei, ele tem operado milagre nos nossos meios, assim como também tem alguns pedidos, claro, né, que a gente não é atendido, nós queremos que, né, os nossos pedidos sejam atendidos, mas é tudo feito de acordo com a vontade de Deus. Ela falou, olha, glória a Deus pela vida de vocês. Como a gente conseguiu isso? Permanecendo. Sendo forte e corajoso? Também.
porque, como o Fulvio mesmo já falou, a Clébia, né? Na segunda-feira, no nosso comemoração do ano de intercessão, havia dias que não tinha como a gente entrar. Que a gente estava triste, estava batido, chorando, nervoso. Seja forte e corajoso. Como as mães falam para as crianças, né? Engole o choro, seja forte e corajoso e permaneça. Tudo isso só é possível se nós permanecermos com Deus. Amém? Então, independente do que está acontecendo, não tem sido fácil para ninguém. Realmente não. Mas a palavra de hoje, que eu deixo aqui para vocês, mediante tudo aquilo que tem sido falado e que nós temos acompanhado aqui no culto, seja forte e corajoso. Não dá para ser forte e corajoso? Permaneça. Permaneça e creia. E eu posso falar para vocês, do fundo do meu coração, que isso tem sido o sustento da vida da minha família, a oração. E não sou forte e não sou corajosa todos os dias, mas eu tenho permanecido nas minhas tarefas com Deus, lendo a Bíblia, orando, mesmo não estando na igreja. E tenho que ser forte e corajoso. Engoli meu choro mesmo, sou forte, sou corajosa. A partir do momento que nós começamos a afirmar, isso vai acontecer na nossa vida. Isso não é milagre, não é nada, é porque Deus vai se fazer presente. Ele está à disposição, ele está presente, aliás, na nossa vida, mas nós temos que permanecer. Se você for forte e corajoso um dia, no outro dia você está desanimado e não permanecer com Deus, não vai ter como andar com Ele. Ser forte e corajoso caminha junto com permanecer. Temos que permanecer, como Josué fez. Ele permaneceu. Ele foi obediente, obedeceu às leis, às ordens, não se desviou e ele teve a certeza de que Deus estava com ele aonde ele estivesse. E é essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. Deus está comigo, mesmo no dia que eu não sou forte e corajosa, mas eu permaneço com ele. Amém? Deus abençoe.